Pronto. Foco Crítico 57, Arnaldo Papalardo. Senhoras e senhores, tudo bem, Arnaldo? Obrigado. Tudo bem, vocês? Pô, Muito prazer obrigado. estar Muito aqui. obrigado. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado, Obrigado a por vocês ter pelo se convite. disponibilizado, vir pra cá. E... Pô, eu vi, provavelmente, todas as suas... Fora as minhas exposições, eu acho que a única pessoa que eu vi todas as exposições são as suas. Muito obrigado. Por vários motivos. Primeiro, por aquela foto do Citibank, que é uma foto dos anos 80. Sim. De quando, assim, mais ou menos? 86, 87. Que é um anuário. É, Acho na que você realidade publicou é algumas um... vezes. Não, aquilo eu fiz pro Aflalo Gasperini, que foi o escritório de arquitetura que É fez por o isso que eu projeto do Citibank. conheço, porque eu fazia os anuários deles também. Putz, como é que Então é? eu fiz assim, foi engraçado, porque eu primeiro fotografei a maquete, antes do prédio ser construído, era uma maquete enorme, eu nunca vi uma maquete tão grande, ela tinha 2 É metros aquele de prédio altura, azul da maquete. Paulista, que era do Citibank, a gente não sei se é ainda. É, Citibank, Existe Citibank? existe. Mas não foi existe. vendido lá em 2008? Não, eu acho que é Citibank, eu tenho Tá bom. impressão Aquele sim. que tem as janelas É. azuis. É. E daí foi muito engraçado, porque eu fotografei essa maquete, era uma maquete imensa, que você conseguia quase que entrar dentro da maquete. Então eu fiz fotos da maquete, assim, em ângulos muito reais. E depois, quando o prédio ficou pronto, eu fotografei o prédio em 4x5, né, na época. E eu me lembro que era muito engraçado, porque eu tinha uma coisa de ficar comparando os ângulos que eu tinha fotografado a maquete e as fotografias que eu fiz do prédio. Que né? legal. E daí essa foto é uma foto de uma lateral do prédio, onde você vê todas as janelinhas. E vê dentro do E prédio. vê dentro. Daí eu Exatamente. fotografei naquele lusco-fusco. Exatamente. Então Pra você equilibrar. via que ser coisa do dentro e fora, né? Então era uma grande janela indiscreta, vamos dizer. Foi e acho assim, tem fotos que a gente esquece que você que fez e as pessoas te lembram. Eu fui né? fazer a sua foto pro meu livro. A sua foto. Mas se você não tivesse falado, essa foto já estava esquecida. na E minha eu memória, fui assim. lá, pelo menos pra ver, né? Pra ver se eu fazia alguma coisa no prédio do Citibank na Paulista. E construíram aquele prédio vizinho. Então não tem mais o ponto de vista, nem o ponto de vista, nem não tem recuo por nenhum lado. Tá. Então você fez uma coisa que é impossível hoje da gente ver, só ver pela sua foto. Mas conta pra gente, como a fotografia entrou na sua vida? Bom, Você é assim, arquiteto, né? sou arquiteto. Mas então, a história Arquiteto de qual escola? da USP, Da FAUSP, da FAO. FAUSP, é. Então, assim, a minha história com a fotografia é muito longa, assim. Eu comecei na adolescência, com 17 anos, quando eu estava fazendo cursinho para arquitetura. Que daí eu tomava um ônibus do cursinho que eu parava no centro e eu passava na frente da fotótica. E lá eu peguei uma revista da fotótica na Olha mão. só. E daí quando eu olhei a revista da fotótica, eu falei... E eu, no cursinho eu tinha aulas de linguagem arquitetônica, que é a famosa prova de LA. E com as aulas que eu tinha de LA, eu falei, puxa, interessante isso daqui que eu estou vendo, porque eu nunca imaginei que fotografia pudesse ser isso, aquilo que eu via nas revistas da fotótica. E daí eu juntei as coisas, sabe? Falei, eu vou fazer meus exercícios de LA com fotografia. Ah, você passou a... Interessante isso, hein? E daí eu Não, acho você que... ter proposto isso exatamente. por si próprio, muito interessante. Eu vou dizer assim, que lá eu acho que já tinha um certo destino traçado, porque eu acho que o meu trabalho é muito esse encontro do desenho com a fotografia, sabe? Eu acho que isso, eu vou dizer assim, de alguma maneira isso marca o meu trabalho até hoje, assim, né? Esse certo encontro com uma coisa da fotografia com uma coisa que está fora da fotografia, né? Eu acho que isso talvez possa definir meu trabalho. E daí comecei com 17 anos, daí eu entrei na FAO, num momento muito legal, né? Que o Cristiano Mascaro estava na FAO, o João Musa estava começando a entrar na FAO, o Dávila, enfim, uma Você é série contemporâneo de do Gal? fotógrafos. Não, o Gal é um pouquinho antes Do do que eu. Klaus. O Klaus não fez FAO. Fez Mackenzie, né? Eu acho que ele fez Mogi. Fez Mogi ou Mackenzie, né? Agora, no primeiro ano da FAO, eu ia no laboratório fazer minhas ampliaçõezinhas, e quem estava do meu lado era o Cristiano Mascaro, fazendo
as imagens dele, que ele pegava... Isso é da época do Brás dele? Ou ainda não? Olha, ainda não. Ainda Era o não. trabalho dele em 35mm ainda. O Brasil final dos 70, começo dos 80. Então, eu diria assim, foi a FAO, assim, apesar de eu estar na FAO, eu, na realidade, eu cursei 5 anos na USP, mas voltado totalmente para a questão da fotografia. Dentro da de faculdade artes você já plásticas, foi né? completamente... Totalmente. Então, assim, a minha vida na FAO era laboratório e biblioteca. Né? Porque a biblioteca da FAO até hoje tem uma das maiores coleções de fotografia, assim, fotografia moderna. Né? Então, eu acho que é um dos poucos lugares onde você tem a coleção completa das revistas Câmera Suíça. Né? Tem eu me lembro de pegar o número 1 da revista Câmera. Né? Vai relançar agora e ele deve vir no Brasil agora. Acho que a revista Zoom, alguma coisa, vai fazer alguma coisa com ele. Ele está vivo. Mas também coisas bonitas, né? Por exemplo, lá tinha o Image à la Sauvette do Cartier-Bresson, que junto com o livro tinha assim o histórico de todas as pessoas que pegaram o livro. E ali eu descobri que o Cristiano Mascaro, quando ele era muito jovem, estava na FAO, ele pegou esse livro na biblioteca. E eu já vi várias vezes ele falando que foi o livro que inspirou ele a ser fotógrafo. A ser fotógrafo. Isso é muito bom de livro de biblioteca, né? Porque você Muito sabe quem legal, leu, né? você vê a história, né? De as pessoas que tiveram assim o mesmo percurso que você, né? E daí eu acho que foi essa história. Ou seja, eu cursei arquitetura, mas eu não virei arquiteto. Mas eu te identificava como um fotógrafo de arquitetura que, na verdade, quando eu ia ver as suas exposições, você é o primeiro cara quase de brasileiro mesmo, tem o Miguel também, mas que tem a carreira completamente voltada para... Dá para chamar você de pós-moderno quase, aquela exposição na Milan, a exposição na São Paulo, depois eu quero falar também da exposição da São Paulo, mas depois da Milan, que eu odiei aquela exposição, porque eu falei, qual delas? Isso é um insulto, porque era pequenininho a galeria. Fiquei bravo, lembra que era um canto que tinha uma coisa de, você fez um acetato eu acho uma gigante. exposição que eu me orgulho muito de ter feito. Mas eu falava, isso aqui não dá pra ver, não tem recuo. Eu tinha 20 anos, né? Não, mas era uma exposição muito esquisita. Muito Eu vou louca. dizer que é a exposição mais esquisita que eu fiz. E eu me orgulho muito de ter feito. Eu só sinto que, infelizmente, foi uma exposição que poucas pessoas viram. Então, não, sem dúvida. Mas eu... Nossa, eu fiquei revoltado com a sua exposição. Não com o trabalho, né? Não, mas será que nenhuma outra exposição, nenhuma outra galeria quis expor? Esse trabalho tinha que ir para um museu, porque discutia várias coisas, era muito legal. Era verdade. Você é a primeira pessoa que eu vi trabalhar com suportes diferentes, com transparência, outro tipo de coisa, a iluminação era diferente. Era tudo diferente. Que legal. Fico feliz de Mas você vamos voltar, lembrar. vamos voltar. Vamos voltar porque daí tem as Patinas, tem Marcelo Lerner, sabe que eu tava lá também, né? Você lembra disso ou não? Na realidade... Lá no... Sim. A questão dos processos alternativos chegaram agora para mim. Você já 2 fez as anos Patinas pra cá. há 25 anos atrás. Sim, mas na realidade ali eu praticamente fiz algumas, que não fui eu que fiz, né? Que foi o Marcelo e o Marcelo. Agora, eu recentemente, eu me voltei bastante para essa história. Vocês não sabem disso, mas há 2 anos eu estou muito, assim, boa parte do que eu estou produzindo tem a ver com processos alternativos. Que legal. Mas então vamos voltar. Daí você sai da FAO. Bom, daí eu saio da FAO e eu falei, bom, quero ser fotógrafo. Agora, assim, era aquele momento que, assim, eu nunca me interessei muito pelo fotojornalismo. Eu acho assim, respeito muito os fotojornalistas, não é nenhum preconceito, mas para mim a questão na fotografia que me interessa é sempre assim, a fotografia que se propõe a inventar alguma coisa, inventar um mundo. Né? Eu acho que achar que a fotografia é reflexão sobre a realidade é possível, mas é muito pouco. Eu acho que a fotografia pode mais do que isso. E mesmo em livros, os livros que realmente eu gosto, que tem uma questão fotojornalística, por exemplo, Os Americanos, do Robert Frank, que é um livro, assim, para mim, até hoje, seminal, assim, né? Agora, eu acho assim, por mais que o Robert Frank estava refletindo sobre a realidade, eu acho que ele também está inventando uma América ali.
Eu acho que existe uma invenção de um homem americano também. Isso é perigoso você falar. Tem uns escolares, uns técnicos intelectuais. Eu acho que você foi Chama você pro Você pau. foi marcada agora, desculpa. Chama você pro pau. Não, mas olha, eu tô... Não, tabu total. Tem um Tabu. livro que eu vou te emprestar que chama The Pivot of the World. Que o cara pega 3 momentos da história da fotografia. A exposição do Robert Frank, do homem lá, do Steichen lá no MoMA, como é que é o nome? O homem, a família do homem. Família The do Family Family of of the Man. Man. E pega o que eu chamo de papai e mamãe, o Hila O casal... que é o casal que teve uma exposição em 62, não sei o quê. Sim. E ele constrói uma história da fotografia a partir dessas 3 exposições, dizendo que essas são as vertentes que você está concordando com você. Mas ele bota o Robert Francis e vai subindo, eu não sei aonde ele foi parar. Mas olha, eu acho assim, tanta verdade que você olha para onde se dirigiu o trabalho do Robert Frank. Não virou nada. Não, Virou cinema. Eu acho que virou invenção. Virou invenção, virou Invenção cinema. de realidade, invenção de imagem, Todo é poesia aquele Lines pura. of My Hand que é completamente E mesmo os livros atuais dele, da Steidl. Então eu diria assim, É arte plástica, de totalmente redutor achar que o Que trabalho aquilo é do jornalismo. Robert Frank é pura reflexão sobre a realidade. Eu acho que o Robert Frank, ele inventou um olhar americano e eu acho que, para mim, se eu tenho um desejo na fotografia, é por aí. Assim, eu acho, honestamente, eu acho ridículo achar que a fotografia é simplesmente refletir sobre a realidade. Isso, para mim, não me interessa. Não, eu acho que tem momentos felizes pra caramba. Mas é sem dúvida, hoje em dia está provado. Quer dizer, teve determinado momento ali nos anos 70 que a fotografia era a fronteira do limite da arte, não era só o limite da própria fotografia. Era a fronteira mas de você fala tudo. porque naquela época também, quer dizer, você decidiu ser fotógrafo, você tinha 2 opções. Ou você ia procurar freela num jornal, ou você ia ser assistente num estúdio. Então, deixa eu dizer qual é o meu caminho, não sei se você sabe disso, talvez o Fausto saiba. Eu não sei. Eu optei por uma coisa que, assim, muitas pessoas acham execrável, mas eu tenho muito orgulho do caminho que escolhi. Eu falei, bom, é o seguinte, eu preciso viver, e eu quero viver bem, eu quero poder comprar meus livros, eu quero poder viajar. Então, eu fui para o caminho da publicidade. Eu, durante muitos anos, e até hoje, eu vivo do trabalho publicitário. Agora, eu acho o trabalho publicitário um trabalho extremamente honesto, extremamente digno. Eu faço assim com muito prazer, embora eu acho que eu estou fazendo um artesanato da fotografia. Aquilo não tem nada a Abriu ver com a barraquinha com lá o na trabalho praça. autoral, entendeu? E eu acho que foi uma maneira de eu preservar completamente a minha integridade, a minha ética, Mas isso como você é especial inventor nesse aspecto. como uma pessoa que está querendo inventar alguma imagem. Então, assim, eu sempre separei o joio do trigo. Agora, isso tem um preço. Tem. Qual é o preço? O preço é assim, eu estou pouco me lixando se eu vendo ou não vendo minhas fotografias. Eu não preciso disso para viver. Agora, sim, por exemplo, por outro lado, é muito difícil de você, por exemplo, estabelecer um vínculo com a questão comercial toda do mundo da fotografia, né? Então, assim, você conseguir assim ter uma galeria que vai. Mas você não tem uma produção autoral constante, mesmo com toda a questão Então, profissional? Eu diria assim, atualmente eu estou dedicando 80% do meu tempo ao trabalho artístico, uma coisa que não tem nada a ver com, tá bom. com Então você tem uma. publicidade. Eu acho assim, essa questão eu estava entendendo da seguinte forma. Quer dizer, que você, por conta do tempo que você dedicava à questão comercial, fotografia de encomenda, você não tinha condição. Daí, porque o único obstáculo que eu vejo para o seu trabalho não estar numa galeria, ou não sei se está, seria quer dizer, tem uma exigência de produção, de continuidade de produção. Ou você é que não negociou? Não, na realidade é assim, eu assim, gradativamente eu fui deixando de fazer publicidade, Isso. embora eu ainda vivo desse trabalho, e fui cada vez me dedicando mais ao trabalho autoral. Mas me dedicando ao trabalho autoral, assim, dando minha alma para isso, não quer dizer que eu esteja preocupado com a questão da venda ou da veiculação. Ah, não. Então você não está fazendo exposições, assim, você não está planejando o Assim, tempo inteiro. eu vou fazendo, por exemplo, na minha carreira, que eu estou
30 e tantos anos, né? Eu fiz muito poucas exposições. E também me orgulho disso, sabe? Porque eu acho que a gente vive num momento de um excesso de imagens. Eu acho que, assim, eu tenho um certo orgulho de fazer uma exposição a cada 4, 5 anos. Porque eu acho que tem um tempo para o trabalho realmente encorpar, entendeu? E eu respeito muito esse tempo. Assim. Então, por exemplo, eu fiz 2 exposições há 3 anos atrás. Né? Eu imagino que a próxima exposição que eu vou fazer talvez seja o ano que vem. E eu vou dizer assim, eu passei às vezes períodos longos. Teve um momento que eu passei 10 anos sem expor. Exatamente, isso que eu ia falar. E para mim, assim, foi um momento, este momento, eu que estava antes assim... da Pinacoteca, né? Foi, exatamente. Agora, por outro lado, assim, eu acho assim, foi essa maneira que eu consegui fazer. E eu acho que, assim, tem momentos também do famoso vazio, sabe? Aquele momento que você fala, eu não estou sabendo para onde meu trabalho vai. E eu acho que respeitar o vazio é uma coisa muito importante. Eu acho que o vazio ele pode ser muito transformador. Você só não pode ter pressa de preencher o vazio. Ser um pouco assim, precisa viver o vazio e ver a hora que vem alguma coisa, né? Então eu sempre respeitei muito esse momento, assim, essa... 2 coisas que eu queria falar. A questão da fotografia publicitária, a única coisa que me incomodava muito era o relacionamento, que para mim foi sempre muito ruim. Muito ruim. Você está falando do relacionamento do fotógrafo com a agência, é isso? Sempre foi péssimo. Eu tinha um intermediário, mas assim, então a minha experiência não é boa. Mas na verdade eu tive bons trabalhos, não sei o quê. Mas assim, eu via lá, não interessava, porque eu tinha um intermediário que era um cara de 3D que me passava os trabalhos, que é dentro do meu próprio estúdio. Então assim, a questão da questão eu acho curioso. Agora, você e o Cássio são as únicas pessoas que eu conheço que conseguiram de uma... Eu acredito no que você acabou de falar, que você separava as coisas. Mas eu só conheço mais uma pessoa, que é o Cássio Vasconcelos. Que eu também acredito que ele separa as coisas. E eu acho isso muito espetacular, porque eu tive que parar. Eu não consigo... eu não consigo mais fazer trabalho profissional. Já faz quase 11 anos. Eu fiz um casamento que virou uma zona, né? Que virou uma festa e tal. E o que mais que eu fiz? Tive que fazer umas coisas, mas daí eu fui lá meio de sacanagem. Porque eu fazia coisa da TAM, fazia coisa de iluminação. Fui fazer as minhas fotos e de repente tinha que estar fazendo aquelas fotos. Eu fui fazer as minhas próprias fotos dentro de uma coisa que teve um abacaxi velho. Como é que é essa história? Eu acho muito importante para as pessoas entenderem como é que é o Arnaldo que presta serviço, que é o artesanato, que esse fim de semana eu pensei nisso, né? A questão de que na hora que você presta serviço, na verdade, você é um artesão. Sim. Você abriu a porta na rua, na calçada, e entra lá o cara. E você ser artista é outra coisa. Você se tranca lá para fazer o negócio e ninguém tem nada a ver com isso. Não, e na realidade, assim, realmente é muito importante separar as coisas, porque assim, querer colocar o que você faz na publicidade no trabalho artístico é uma desgraça. Não, e vice-versa. Porque publicidade, assim, não tem nada a ver com arte. A questão estou falando, né, que a questão para mim da fotografia que me dirige é inventar alguma coisa. Eu acho que é produzir alguma invenção. E a questão da publicidade não é inventar nada. A questão da publicidade é vender. E eu acho que assim, muito claro, agora então, eu acho que também da maneira como é produzido o trabalho publicitário, pelo menos no Brasil, mas eu acho que no mundo também, é assim, o fotógrafo não é artista, o fotógrafo é artesão, você está criando uma imagem, né? Agora, assim, por outro lado, o que a publicidade me permitiu? Permitiu me equipar. Eu sempre tive ótimas câmeras, eu sempre pude comprar os melhores equipamentos até hoje, né? Eu acho assim, me permitiu assim, comprar livros, viajar. Então são coisas que de alguma maneira me deram muita possibilidade para eu desenvolver meu trabalho. E você, quer dizer, do jeito que você contou, de dentro do laboratório da FAO não saiu um fotógrafo publicitário. Como é que saiu um fotógrafo publicitário?
Bom, fotógrafo publicitário. O meu amigo, nessa época, fotógrafo publicitário, era o Wilton Ribeiro. O Wilton Ribeiro, ele trabalhava no... Posso continuar? No estúdio do Amir Campos. E foi a primeira vez que eu vi uma câmera 4x5, por exemplo. Isso é o inflável? Isso, é o Tá galpão bom, inflável. O inflável já foi referenciado algumas vezes nesse E o programa. Wilton nós Vamos emendar entrevistamos aqui mais 20 minutos, que senão vai acabar não, 20 o... minutos não, mas não vai dar. Eu vou ter que Não, trocar em vez de duas fazer vezes. intervalo, vamos nessa, porque senão aquilo ali vai acabar e a gente tá dependendo daquela. Vai, vamos aí. Agora sim, olha, falando no Wilton, o Wilton, eu acho que é um outro fotógrafo, posso dizer, da minha geração, que fez esse percurso também. O Wilton é grande fotógrafo. Eu tenho uma frase, assim, eu tenho aquela frase que eu vou botando o que cada um é, pra mim. Vários, tem uns 20, 30 fotógrafos. A frase do Wilton é: eu sei que você sabe de tudo. É óbvio, o Wilton ele sabe de tudo. Eu vejo quantas pessoas prestam atenção no mercado publicitário, ele se mexe, vai todo mundo olhar para que lado que ele virou. O cara é um monstro. Mas tem essa coisa da capacitação profissional e ele nunca esteve preocupado com a questão de produzir arte, ele tem aquelas coisas envolvidas com a vida dele, que ele foi fazendo, né? São trabalhos excepcionais, mas ele nunca se preocupou com o tipo de bicho de carpinteiro que te mordeu no sentido de querer fazer o que você quis fazer. Para ele sempre foi aquilo em torno do cotidiano dele, que são os trabalhos artísticos dele, né? É completamente diferente. Eu acho que sim. Mas o culpado é ele te levou no estúdio no inflável. A verdade era o seguinte, eu não queria fazer fotojornalismo. Também o trabalho de documentação não me dava o menor tesão. A minha questão não é essa. Não é nem a questão da documentação, nem a questão do fotojornalismo. Então, para mim, fotografia é inventar imagem, né? Agora, assim, por outro lado, eu queria viver como fotógrafo. Não tinha outra opção. Agora, também tem uma outra questão. Para mim, a ideia de construir imagem, de eu ir no estúdio, por exemplo, e pegar uma bola de madeira e um filtro de ar de carro amassado e transformar num Saturno no estúdio, que é uma foto que eu fiz, da época do aviãozinho, essa assemblagem, vamos dizer, cidade, essa questão de inventar a imagem, de fazer uma montagem, fotografar, isso sempre eu achei fantástico. Isso assim, as minhas primeiras fotografias, em 1972, eu já pegava o tamanco da minha mãe, colocava em cima da planta, essa ideia de montar uma assemblagem, né, de fazer uma fotografia a partir de uma montagem, que depois eu fui descobrir no Man Ray e tal, sempre foi uma coisa muito gratificante para mim. Então, esse mundo do estúdio, de construir, sempre foi absolutamente próximo para mim, entende? Então, assim, essa questão do estilo publicitário e tal, sempre foi muito prazeroso, sabe? Eu não posso dizer que foi, putz, eu sofri. Não é verdade. O que é curioso, né? Porque, na verdade, quem tem o trabalho autoral forte acaba tendo que decidir. Sim. Pelo menos, qual é a paixão, né? E você nunca teve essa dúvida. É muito interessante isso. Eu acho isso espetacular. Agora, outra coisa, nessa questão da minha formação de arquitetura, aqui eu trouxe aqui alguns catálogos super antigos, né? Este aqui é da minha primeira exposição na Fotogaleria da Fotótica em 1982, né? Agora, é engraçado, né? Em 1972, 10 anos antes, eu vi a revista da Fotótica, que foi uma das coisas que me inspirou a ser fotógrafo. 10 anos depois, a minha primeira exposição individual foi na Galeria da Fotótica. Eu tenho isso aqui até hoje. Olha o Saturno. Agora você quer ver, olha... Aqui tem várias fotos que são imagens construídas, outras não, né? Mostra o Saturno aí da capa. Essa é uma exposição histórica também, eu acho.
na fotografia em São Paulo. Porque que ano é essa aqui? 88. Porque a gente fez as platinas quando? Em 91, 92, né? Por aí. Por aí. E o seu trabalho ele já era reconhecido. Essa exposição foi super comentada, foi Sim, muito importante sim, essa exposição. Esse trabalho aqui. Eu ganhei 2 vezes a PCA. Exatamente. Em 84 Uma do e MASP, 98. Não teve uma exposição do MASP? Foi essa aqui. Essa do MASP. Essa eu ganhei a PCA. Deixa eu continuar nessa aqui primeiro, daí a gente volta nessa aqui. Essa aqui tem as construções que nós estamos falando, nós vamos voltar a falar dos processos alternativos, porque o Marcelo Lerner, o Marcos Ribeiro e eu, piratamente, participei da... Você tem aqui o violão do Picasso. Esse está no nosso blog. Sim. Esse violãozinho é muito legal. Não sei se você sabe a história. Não. Que tinha um maluco de Pinheiros que ele fazia violõezinhos. Eu lembro dessa história. E ele fazia os violõezinhos e largava pela cidade. E daí um dia eu achei esse violãozinho na rua, né? Então Aqui são 2 exposições. Essa aqui que o Eu Guilherme está tô mostrando. confundindo todo Esse é mundo. 84. Essa é no MASP, essa é na Galeria São Paulo. É. Deixa eu botar o violãozinho de novo aqui. Tô falando pra você que faltou um pouco de humildade. Quem? O Samuel tá tirando sarro. Não, eu não fiz absolutamente nada, eu dormia. Não, eu lembro de você, o dia que fomos fazer as platinas, você não entrava, você ficou lá na rua. Porque tinha um vazamento de UV. E você não entrava nem no laboratório, por causa do primeiro Sputnik que nós fizemos, que tinha com vazamento. certeza não foi por causa disso, porque eu estou trabalhando direto com UV hoje em dia. Não, mas era diferente, acho que a nossa lâmpada lá era uma merda. O que temos aqui? Isso daqui é a tal exposição da Galeria Milan, que foi essa exposição muito eu acho que esquisita. tem isso aí também. Isso daqui é o cartaz. Que é uma foto esquisita pra chuchu, né? Você olha Essa isso daqui, vertical? você fala, Uma vertical? o que raio que é isso? Mas vai ter né? que chegar aqui, porque senão você não vê. Calma, gente. Calma. Precisa caber. Isso era o seguinte, eram umas macrofotografias que eu fazia de Coloca de lá, sarjeta. vai. Sarjeta de rua. Traz a parte de cima mais pra frente. Agora, essas fotos eu fiz em 13x18. Isso é uma mola na sarjeta? É uma molinha de 2 centímetros na sarjeta. Isso aqui tinha 3 metros. Quantos metros tinha isso? Eram umas cópias enormes, E eu fotografava com 13x18. Você agora imagina o fole para fazer essa molinha desse tamanho em 13x18. Isso aqui dá de... Então era um fole que dava mais ou menos Mas um você usava o metro e quê? meio de fole. Eu usava... Como é que é aquela lente lá? Eu acho que era uma normal de 13x18. Acho que devia ser uma 200, 240. alguma coisa por aí. 180 da vida. Agora, era muito, muito legal. Agora, isso é uma coisa importante de dizer, assim, até hoje eu frequento todos os formatos. Até hoje eu fotografo de 35mm a 8x10, assim, né? Isso daqui, por exemplo, é 8x10. É uma foto que é uma foto louquíssima, né? Não sei se dá para entender. Isso é um cromo no que fundo de um Pirex com os peixinhos. Um cromo 8x10 no fundo de um Pirex com os peixinhos nadando por cima. É lindo isso. E Vamos Araciba? Não, na realidade isso era 8x10 e daí essa exposição eu fiz umas ampliações em tecido. Era uma imagem imensa, uma imagem que tinha 6 metros Que ano de largura. Isso foi em 98. Como você conseguiu alguém que imprimisse isso em tecido? Quando começou essa história, era... Não é Imagem Inclusive, Press? não tinha uma grande qualidade, mas era o melhor que se conseguia na época. Era a Image Press, que depois virou a Factory, né? A Fine Art Factory. Fine Art. Que são aqueles alemães, né? O Georg. Isso Mas aqui é ele 8x10. Mas né? ele saiu, não saiu? Sei, eram até 3 São os caras anos que atrás. começaram com o metacrilato aqui, lembra? Eu acho que sim. Agora isso aqui, por exemplo, é 8x10 também. Isso é a minha última exposição individual, né? Se você quiser. Porque sabe qual é a história, né? Isso daqui é um espelho, né? Isso Mas não é cadê o montagem. catálogo Né? da foto da Pinacoteca? Tá ali, Mas aquele eu vou grandão. trazer. Ah, vai trazer os outros dois, tá bom. Não, porque esse aqui é anterior, nós estamos. Deu uma embaralhada ferrada aí. Não embaralhou nada. Não, quase Esse é nada. atual, esse é antes, né?
Esse é o que nós estamos mostrando aqui agora. E esse daqui a gente deixa no final. Esse é o novo. Isso é muito legal porque tem esses cards, tem um monte de coisa aí que eu vejo aí. Essa é uma exposição muito esquisita também. Não, essa foi Bastante difícil, hein? esquisita. Essa você Esse daqui são os projetos capricharam. atuais. Tá, Isso daqui são bonecos. ninguém viu. São bonecos de livro. Isso aqui, hein? Daqui é o seguinte, isto são frames de um vídeo que tinha na exposição, que assim, eu sempre gostei de pegar coisa na rua, né? Então aquele negócio da foto do violãozinho, tal, são coisas que eu pegava na rua. Aqui também, todos esses objetos são uma série de coisas que eu peguei na rua e que depois eu fotografei e daí eu transformei num vídeo, que era um vídeo de um céu onde passavam objetos voando, que eram esses objetos de rua. No meu site tem todos esses vídeos, se vocês quiserem visitar, é o meu nome.com.br, arnaldopapalardo.com.br. Não, isso aqui é muito bom. Agora, é uma misturada, né? Você ligou isso a aqui exposição é do- 8x10 também, é uma árvore fotografada em 8x10 no Ibirapuera, que eu coloquei um veludo preto atrás Isolou. e isolei. Também é um fole de 2 metros, né? Mas Esse aqui é muito bom. agora isso é 35, né? Essa aqui. Isso é 35. Também eu sei que isso é do mundo de vocês. Eu gosto muito de usar câmeras antigas, né? A Isso é câmera bom. que eu tenho usado mais para fotografar em 35 é uma Leica 3Fs, com uma lente Sumitar Juro, eu tenho a Sumitara 2? impecável, a 1.4. Ah, não, 2. Uma 50, Sumitar 52. 2. Mas ela é branca ou ela é azul? Não, ela tem um azulzinho, mas é do ano de 52. A sabe? minha é 49, É? tem uma branca. É. O Celso que me deu. Agora, sabe de uma coisa genial? Fotografando com essa câmera, eu percebia que ela dava um flare que me lembrava os flares que tem no Robert Frank, dos americanos. Mas ele usava... Eu fui 1.4, pesquisar. Não é Sumilux, Não, Sumitron. na época dos americanos é a 3Fs. Eu pesquisei isso. Bom, dizem... Tem um lugar naquele livro The Americans Revisited, mostra a Contax com as 2 lentes Nikkor que ele diz que usou. Tá. Bom, então você está mais informado do que eu. Mas na minha fantasia, Não tem ela problema. dá um flare que é igualzinho. Mas que Você eu fotografa vejo. colorido com ela também? Ou esse aqui não é? Não. Isso daqui é uma câmera escura que eu montei na Isso. exposição, né? eu Aqui vi não, muito. Mas aqui, a aqui é foto- digital. Ah, tá bom. Digital. Assim, não, eu estou fotografando mais branco e preto com ela. Por exemplo, o trabalho daquele livro ali, ou essas fotos todas é com Não, a isso é espetacular. com a 3Fs, né? Porque você cria essas dimensões paralelas aqui, que você... Esses planos que eu adoro isso, assim, que é o que eu chamo de quarta dimensão. Quer dizer, a coisa parece uma... Quer dizer, obviamente que isso veio muito do Bresson, do Robert Frank, do Kertész, né? Eu acho assim, muito da minha fotografia, eu acho que da nossa, né? Ela é muito criada a partir de toda a referência que a gente tem, não só na fotografia, né? Mas no meu trabalho, claramente, assim, né? Eu diria assim... Por que você dividiu o catálogo em 2? É que, na realidade, foram 2 exposições que eu fiz ao mesmo tempo. Eu fiz uma no Museu da Casa Brasileira e outra exposição na Fauna. Então, Essa aqui eu não vi, então. Eu só vi o da fauna. essa foi no Museu da Casa Brasileira. Por isso que eu não estou reconhecendo isso aqui. Foi uma Então eu não exposição vi todas bem as suas grande. exposições. Essa daqui Tava achando esquisito aquilo ali, não tava reconhecendo nada. que para mim foi uma experiência muito legal, assim, de ao mesmo tempo fazer 2 exposições em 2 lugares da cidade, porque a minha ideia um pouco é que as pessoas vissem as duas e um pouco que elas conseguissem criar conexões entre o que estava acontecendo numa e na outra, né? Eu acho assim, a questão da fotografia muito depois da imagem em si é a questão da edição, né? Eu acho assim, a edição, na minha opinião, é 50% da criação fotográfica é a maneira de editar a imagem.
Eu acho assim, como você conecta imagens, né? E eu percebo assim, cada vez mais isto me interessa tanto quanto fazer fotografia, né? Tem sempre essas sequências suas que são sempre desconcertantes. Sempre tem um cineminha, né? Nos seus catálogos sempre acaba tendo um cineminha. Sim. Eu diria assim, essa coisa de misturar a imagem, eu sei que é uma coisa que muita gente não gosta, né? Eu adoro misturar cor com branco e preto. Eu não vejo problema. Porque eu acho o seguinte, eu acho que... Puta, você foi pra Viena. Não, esse é no Louvre. Esse quadro tá em Viena, é do museu Não, esse aqui não é o Vermeer. É o Vermeer, não é a pintura esse aqui? Ah, esse aqui é o astrônomo. Esse tá Esse é o astrônomo, não é a pintura. Agora, por exemplo, acho que eu queria falar um pouco deste trabalho aqui. Não sei se eu estou mostrando tem que direito. chegar junto. Eu, assim, cada vez mais, essa coisa de conectar coisas que a princípio não tem nada a ver, me interessa, né? Então, o que são essas fotos? Eu não sei se vocês conseguem entender o que é isso. Esta foto em branco e preto é uma pintura do Vermeer que está no Louvre. Agora, essas outras fotos bege são fotos de um banheiro de avião. Então, são detalhes de um banheiro de avião. Aqui é o teto com uma... E aqui é um papelzinho, aquele lugar que você puxa o papelzinho. Agora, o que o Vermeer tem a ver com detalhes do banheiro de avião? Eu não sei. Ou seja, se eu não sei, para mim, é a questão que me interessa. Em chegar em algo, em alguma conexão não apresentada até o momento. Eu acho que a hora que você conecta coisas que não foram conectadas é a possibilidade de você inventar uma imagem. Agora, o fato de não saber ou de ninguém conseguir falar sobre ela não significa que ela não possa existir, né? Porque eu acho que a coisa da conexão da imagem não passa só pela questão da linguagem, passa por percepções mais subjetivas que assim, para mim as conexões às vezes mais estranhas, mais aberrantes, é onde alguma coisa nova pode acontecer. Não sei, pelo menos para mim isso é muito o que me move, assim, sabe? Não, é curioso, porque na verdade assim, tem alguns momentos em que tem um estranhamento. Mas ele chega numa hora, estou falando aqui desse catálogo, por exemplo, ele chega numa hora em que de repente ele não... Por exemplo, você me abriu ali, depois que você falou, piorou bem. Eu passei, não tinha tido o menor problema com o Vermeer aqui, não sabia o que era isso, não sabia o que era aquilo, mas dentro dessa coisa que é quase uma lavagem cerebral, essa exposição, porque a quantidade de imagens distintas uma da outra é um absurdo. Quando chegou aqui, eu passei por isso aqui, normal, eu achei que era o pintor, que era a arte, o pintor do museu lá de Viena, lá, mas é o astrônomo. Assim, outra coisa, eu falar que isso é o detalhe do avião, não interessa. Não importa nada. Não interessa, porque para mim até, eu acho muito mais legal as pessoas acharem coisas aqui que não tem nada a ver com o banheiro do avião. E daí a hora que você falou aqui, daí o que acontece? Daí isolou. Então essa foto é a única foto que eu sei o que é. Do seu catálogo. E piorou muito sua situação, porque eu passo a querer entender alguma coisa da relação entre... Eu falei, bom, tudo bem, o que ele escondeu aqui dentro, né? Ou sim, ou não, ou você tá dizendo. Mas assim, você só demorou. Se você tivesse parado para olhar essa foto, você ia perceber que é um banheiro de avião. Não tem muito o que vai ser. Não, mas eu não tinha... mas é justamente, eu não tinha não me chamou para parar. Ela estava dentro de um contexto que é esse catálogo aqui. E a hora que ele fala, ela fica sozinha de um jeito. Ela ganha. E daí eu vou querer entender por que o tamanho editou aqui, por que aqui foi, sei lá o que, 2/3, porque tá do tamanho dessa, então daí, putz. Daí, Sim. Colorido com preto e branco, isso aqui é um quadro colorido. Então, em vez de falar, vamos falar de um outro livro. Não, mas ele que chamou. Agora sim, eu acho assim. Ele que chamou.
em nenhum momento eu estou interessado em fazer coisas estranhas por fazer coisas estranhas. Claro, Isso sim. daí seria uma coisa completamente autocentrada e egocêntrica. E a minha questão não é essa. A minha questão do estranhamento é que aquilo possa provocar algum pensamento. Então, esse criar possibilidade de que a imagem permita você pensar, e para mim pensar é muito mais do que refletir. Porque refletir é um pouco Jornal Nacional, sabe? É refletir sobre a realidade. Eu acho que pensar é criar alguma coisa no pensamento. Você botou o Jornal Nacional Entendeu? lá pra cima agora, hein? Não, mas eu estou falando que refletir é potência baixa. Refletir é potência baixa. Acho que criação é uma outra coisa. Criação... Até o pensamento está dizendo que até Criação, o pensamento sobre alguma coisa é uma criação. Pode ser uma pensamento criação é uma também. criação. O pensamento como reflexão é você baixar muito a potência do pensamento. É você achar que o pensamento está dentro do domínio da realidade. Enquanto eu acho que a questão, para mim, que me interessa dessa discussão da imagem, é criar realidade. É uma outra coisa. Não sei se E a exposição da Pinacoteca? Vamos falar da exposição da Pinacoteca. É gozado. Muito aqui, né, ali. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu trocar a bateria aqui. Tem 14 minutos aqui. É nóis. Eu vou... tá rolando ou não? Só um minuto, Não tá? para. Tá. Não para, mas a gente ia Tá. só ligar aqui. Não para, não para, não para. Só, o Samelo falou só marretada. É isso aí. Assim, eu queria falar uma coisa importante aqui. Então, isso que eu ia te perguntar. Aconteceu o seguinte, eu quando estava na FAO, na época da FAO, um dia eu peguei um livro de um artista que eu adoro, que é um pintor americano chamado Richard Diebenkorn, que é um artista da Califórnia. E eu li lá, assim, eu quero criar uma tensão sobre a calma. Eu li essa frase. Mas que eu já vi isso aí também. E essa frase mexeu muito comigo, porque criar uma tensão sobre a calma é justamente criar alguma coisa que mexe. Um ruído. Algum negócio. ruído, alguma coisa que te tira de uma certa paralisia, né? Então, essa ideia da tensão e da calma. Então, quando eu fiz a minha primeira exposição, eu dei esse nome, Tensão sobre a Calma. Daí, quantos anos depois? 25. 72, 82, 92, 2002, 30 e tantos anos depois, eu fiz uma Isso outra... aqui é 72? Ah, não, desculpa, é 82. Isso. Então, 30, 22. 26 anos depois. 26 anos depois, eu fiz uma outra exposição que eu dei o mesmo nome. Por quê? Pra fuder o teu biógrafo. Pra fuder o Ricardo Mendes, olha a bola. Ah, Ricardo, vai trabalhar dobrado. Porque- Como é que vai ter duas pessoas? Porque, comigo, mano? para mim, embora o pensamento é muito diferente de um trabalho e do outro, essa ideia da atenção sobre a calma permanece. Eu vou dizer assim, ela é recorrente até hoje. No livro, o cara que era o editor da COSAC, O Charles? não. Ah, o Augusto Massi. O Augusto Massi falou, já que a exposição é tensão sobre a calma, por que a gente não enxuga mais? A gente chega nas palavras fundamentais dessa frase, tensão, calma. Então, ele que sugeriu de encurtar, né? Agora, assim, é gozado, sabe? Eu vou ser muito honesto. Esta exposição, de todas que eu fiz, talvez é a que eu acho que eu fugi um pouco mais Ela era muito da minha difícil. questão. Mas eu acho que justamente ela está um pouco presa demais a uma coisa de São Paulo, que sinceramente, assim, eu acho que a minha questão não é São Paulo. É São Paulo na medida que eu moro aqui, que eu tenho, meu trabalho tem uma questão urbana muito forte, né? Mas eu acho que hoje em dia o meu trabalho atual, por exemplo, mesmo nessa exposição que eu fiz na Pinacoteca, essa questão do lugar não importa. Não importa. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, porque na realidade o que está me importando é como eu vou relacionar imagens.
Então, esse discurso está me interessando mais do que uma questão geográfica. Claro. Né? Então, Aí você acha que a montagem ou o livro ficou preso? Mas por que essa questão geográfica está te... não, é porque, de alguma maneira, eu acho que este livro ele está preso demais a uma questão de São Paulo, coisa que as outras exposições isso não é tão Você evidente. procurou né? identificar a cidade nas imagens? É uma exposição assim, que eram 3 visões diferentes da cidade, que seria São Paulo à noite, que são fotos que eu fiz em grande formato, né? Tudo em 13x18, isso aqui. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho para mostrar. Olha, então eram fotos, não sei se eu estou dando... Tá perfeito. Feito em grande formato, em 13x18, que eu fazia Vou de mostrar noite uma outra aqui. na cidade. Não, mais facinha. Essa é mais Aqui, ó, por dificinha, exemplo. essa aqui é mais fácil. Eu acho. Agora, tenho que falar que é uma delícia fotografar em grande formato à noite em São Paulo. O livro, meu livro Grande é assim. prazer, grande prazer. E daí é o seguinte, pô, quem vai roubar você com uma câmera 13x18? Né? Então eu tenho um case grande que a gente amarra uma cordinha, eu e meu assistente, e a gente vai puxando ele como um cachorrinho. E eu levava uma pequena escada, esse case, e assim, uma delícia trabalhar à noite em São Paulo em grande formato. Né? Uma coisa muito prazerosa. Né? Ah, essa esquina é boa. É da rua... Chama Álvares Penteado lá, como é que chama? É aquela esquina da Rua São Bento, aquela pracinha atrás. Esse Ó, prédio é o... Essa janela iluminada aqui é o restaurante Aquilo japonês, onde a gente almoça com o Celso. E tem o Celso aqui, depois falamos. Tem. Bom, daí tinha um outro recorte que são retratos. Então são vários retratos. Foi o único trabalho que eu fiz de retratos, que eu expus fotos feitas em retratos. Foi uma coisa que eu aprendi bastante, mas assim... Isso é grande formato também, não? Não. Aqui eu fiz em digital com Beck Phase One. Foi. O Beck, que na época era o de 40. Mas o Beck de formato médio. Era 40, na época era grande. Mas você fazia com a raça, Com a raça. ou fazia... Ah, fazia com a raça. Com a tá raça, bom. E são fotos que eu fiz na Zona Leste, na Zona Cerealista. Mas tá bom, eu achei. Baixa luz, tudo não tá... Sim, não. Isso daqui eu fotografava tudo com luz natural, ou com a luz do ambiente. Não tá escuro. Não. Tá super bonito isso Não, aqui. é Porque tudo é com CCD, tripé, né? Não, mas é CCD ainda. Aquele sensor que tinha problema de ruído. Sim, né? não, mas eu usava só sem asa aqui. Nunca subiu isso. Por isso que eu fotografava com tripé, né? E daí a terceira parte. Então são 3 visões da cidade: São Paulo à noite, os retratos e uma coisa bem abstrata que me interessa Isso muito, aqui é legal. que é são o Ciscar, fotos que eu adoro que lá no são Ciscar. os asfaltos Melados. da cidade, Asfaltos melados é ótimo. feito em 13x18 também, em cor, né? Cor em negativo 13x18. O que é? Acho Fuji? que era Hectare, eu tenho impressão. Não, ou Fuji. Eu não lembro que 160? película que era. Não, Não, 318, agora eu 318 só lembrei. tinha- Era ISO 400. Então, Kodak. porta É 400. Kodak. Porta 400. É Kodak. Porta 400, exatamente. Agora, então, assim, por um lado era essa visão mais abstrata. Então, assim, 3 recortes da cidade. Essa coisa mais abstrata, as fotos noturnas de arquitetura, praticamente, e os retratos. Assim, tudo isso também, essa foi uma exposição que foi pensada toda em função do espaço. Porque era um lugar que era aquele hall, miolo ali. onde eu tinha um espaço central grande. Daí, na realidade, as minhas exposições eu desenho tudo, né? Então, esse balcão fui eu que projetei, eu que desenhei, eu fiz uma maquete disso e tal. Daí tinha, estas cópias em branco e preto era uma coisa que foi louquíssima, que é uma coisa adesivada em acrílico. São imensos, esses trecos aqui tem 2 metros e tanto de altura, né? E os panos é um plotter, que eram panos que ficavam pendurados no espaço, né? Então cada trabalho era mostrado Cada de um jeito. trabalho era mostrado de um jeito.
Assim, é uma exposição bem esquisita também. Não, ela era difícil. Por exemplo, É. agora eu tenho o catálogo, já olhei, já tinha visto os 3 pedaços. Sim. E eu não consigo montar a exposição de volta na minha cabeça, É. mesmo com a sua explicação. Sim. Era uma exposição muito difícil de ver. Porque parecia 3 artistas, parecia 3... Não, Parecia aí que tudo. tá. Várias pessoas me falaram, pô, mas por que você não fez uma coisa só? Porque não me Momento é interessa. momento, Não me é. interessa. E eu acho que essa ideia de criar outras conexões, como a coisa da foto do avião e do Vermeer, é essa a minha questão. Minha questão é como conectar coisas que muito pouco prováveis de se conectar. E esse daqui é meu trabalho atual. E esse? Então, esse Esse é aqui mais também. atual e esse é atual. Todos. Isso daqui é tudo desse Boneco. ano. Tudo desse ano. Todos os bonecos. É. E esse aqui que nós não falamos? Tudo isso é trabalho novo. Tudo isso é do ano passado. Bom, então tudo pra bem. cá. Ele volta no ano que vem. Eu só pega esse pedaço Puta aqui. loucura, Vamos só não. mostrar aqui um teco aqui. O tamanho do negócio. Se quiser ir você fez passando. Peraí, calma, gente. Como é que chama isso? Tem um nome isso aqui. Calma. Isso, passando assim tá bom. Assim tá bom. Tá bom aqui? Pode ir passando. Falta, cuidado aí. Tamo bem. Aqui, peraí, volta um pouquinho só. Ó, isso chama queimar o filme. Puta que do caralho isso aqui. Bom, o que foi que aconteceu? Uma coisa bastante simples. Isso daqui realmente é uma coisa simples. Eu, sem querer, Você tava de férias e deu uma relaxada. eu usei o mesmo filme 2 vezes. Ah, tá. Ah, isso é um filme Então, só? É um filme só. Que É legal. um filme só que eu não fiz nenhuma intervenção, tá tudo exatamente. Mas assim, é acaso total, assim, nada do. Não, daqui não, você foi fez o filme, jogou ele programado. fora e um dia pegou e botou de volta ou você fez uma coisa e fez outra? Não, eu não percebi e coloquei 2 vezes o filme na Ah, é câmera. aleatório. Totalmente aleatório, acaso total. E a hora que foi a Beth Savioli que revelou, a hora que eu peguei o filme e falei, gostei. Daí eu escaneei o filme inteiro em pedaços, né? E daí emendamos. Só que daí no tratamento eu fui um pouco puxando o que me interessava mais, né? Então esse mais para frente, mais para trás tem uma certa intervenção. Não, você criou uma narrativa quase aí. Desculpa, mas pode, tá? Hoje Fica tranquilo. A gente deixa. Não, isso é Não, prazer a gente é a total. favor, A gente é a favor, a gente é a E favor. aqui, daí o que aconteceu aqui? Ah, Agora, tem um olha. caderno. Aqui é o seguinte, é a tal história da explicação, né? Que é complicado explicar, né? Laura é a minha filha. E isto é o caderno que a minha filha guarda as folhinhas dela. De sempre. É assim, ela tem vários cadernos desse, né? Mas daí eu roubei o caderno dela. E daí é uma intervenção, ou seja, em cima desse caderno dela entra uma imagem minha. Tá certo. Né? Ou seja, é um pouco a ideia da sobreposição que acontece aqui. Agora, por exemplo, só para mostrar uma foto. Mas é lindo né? a cor que você decidiu Não aí. sei se dá para ver Acho aqui, difícil. por causa do Tem que contraste. colar. Não, mas se chegar pertinho assim, ele baixa assim um pouco. Dá pra ver. Porque tem uma conversa aqui, né? Porque aqui, por exemplo, ela colou uma mosca com um durex no caderno dela. Mas daí a minha foto que entra por cima é uma foto de uma janela de avião, né? Então é a mosca e a janela. Tem toda uma conversa aí. Bota, essa é boa. É. Isso é fácil. Quer dizer, a minha foto é o que entra por cima, né? Agora, aqui tem uma outra história que talvez vai ser interessante de mostrar, que o Leonardo, que é o meu avô. E o Leonardo, no começo do século XX, ele fotografava em chapas de vidro. Então, olha, aqui tem a caixinha Da chapa. O que acontece, sim, um pouco antes dele morrer, ele falou, bom, já que você gosta de fotografia, eu vou te dar uma coisa. Daí ele me deu isto, e é o seguinte, então são os negativos de vidro dele, do começo do século, que para proteger os negativos, entre um negativo e outro, entrava um jornalzinho de máquinas, que é um catálogo de máquinas inglesas. Do século XIX.
Que ele recortou Começo e do botou século XX, que ele recortou para proteger. para separar. Agora, eu acho que nada é gratuito. Daí passou a imagem, colou o troço. Não, ela passou 80 anos aí guardadinho essas coisas, catálogo de máquinas inglesas. Agora eu falo assim, poxa, se tem o catálogo de máquinas inglesas e os negativos Vamos do fazer meu as avô, coisas todas junto. por que não pode ter o Museu do Louvre e o banheiro do avião? Pode, cara. Hã? Já falando que pode. Pra você tá liberado. Agora, o Lui é o seguinte, Lui é ele em italiano, né? Porque tinha Sim. Laura, Leonardo e Lui. Lui porque eu não sei quem é ele. Uhum. Porque isto é uma caderneta que eu comprei num sebo em Istambul. E eu não sei quem é o cara, entendeu? Uhum. Mas tá escrito em árabe ou tá escrito Não, tá, em romano? por outro lado, ele fez uma viagem para Londres e aí são anotações de endereços. Uhum. Né? E daí você botou as Mas suas fotos daí em cima ainda. entra a minha foto em cima. Então é Laura, Leonardo e Lui. Que eu não sei quem é, né? E daí o nome do livro é Interplay, né? Porque Interplay é esse entre, o jogo entre, né? Não, muito bom. American Cultural Center, Rua do Dragão. Olha, talvez para finalizar eu queria falar essa frase aqui, que é uma frase do Godard, que eu acho que me interessa muito. Que o Godard fala o seguinte: eu sou péssimo, não sei falar francês, mas ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Jean-Luc Godard. Quer dizer, ele está falando, isto não é uma imagem justa, é justo uma imagem. E aqui, para mim, nesta frase, tem toda a questão da imagem, da discussão da imagem. Não, mas e o da justo fotografia. aqui é somente, né? Não, mas é também imagem justa. Justo, não é só- Quer dizer o ele é seguinte, é uma imagem aquilo, precisa. É aquilo, exatamente. E justo uma imagem quer dizer que a imagem pode mais do que essa justeza. Tá certo. Então, esse justo, É somente a uma imagem é uma justa, imagem para somente. mim, é a potência baixa da fotografia. Tá É certo. achar que a fotografia quer dizer alguma coisa específica. E uma imagem, e justo uma imagem é o contrário, é dizer que a fotografia pode muito, que ela pode se abrir para muitos mundos. Então, para mim, justo uma imagem, né? E é o nome do livro, Just an Image. Eu coloquei em inglês porque eu participei de um concurso e esse ano eu ganhei 2 prêmios internacionais de fotolivros com esses trecos. Eu ganhei um na Inglaterra, um negócio muito antigo chamado Royal Photographic Society. Você acaba de ganhar o prêmio nosso aqui de piada do programa até lá. Samela, você perdeu. Ai, Então, caralho. tá aqui, ó, ganhei o prêmio. Ó. Aqui o livro, ganhei o segundo É prêmio. um né? negócio antigo. Tá 1850, Royal Photographic Society. Mas quem é o júri? David Company, que é assim, para mim, um dos maiores curadores de fotografia Tá bom. da atualidade. O Dewey Lewis, que é uma grande editora britânica. Então, um júri espetacular, né? Eu ganhei o segundo prêmio. Eu fui para Londres para receber esse prêmio. Teve Que uma legal, com exposição esse de aqui? com esse aqui, que vocês não viram, que é um livro chamado Entre, que também tem a ver com tudo isso. O entre é entre uma coisa e outra. Né? E É daí, o in-between. Between. entre. Isso aí. Agora, esse daqui eu ganhei um outro prêmio na Espanha, da RM, é uma editora espanhola. Eu também ganhei um prêmio em 2 concursos de fotolivro, né? Esse é uma misturada também. E aqui entra os processos alternativos, olha. Isso aqui... Que a gente não falou, né? Não. Mas você volta. 2017 tá aí pra isso. Porque Olha, a gente vai acabar em 2017, máximo eu sei que meados tá de bem 2018. confusa essa história toda. Não, mas eu enfim, acho assim. Eu acho que Cara, não você. tem nada confuso Não? aqui, não. Não, Então tá bom. tudo certo. Olha, Eu acho uma Eu vi. loucura a gente ter que, independente, fazer um projeto de 2 pessoas que são 2 perdidos. 2 cabra perdido, para que as pessoas possam ver isso tudo que você já fez. Eu acho que a nossa loucura é essa. Tristeza e loucura para mim.
Porque foi do caralho isso aqui. Foi maravilhoso, eu tô super eu feliz. só queria finalizar uma coisa assim. Eu não quero ser um. Sabe? Exatamente. Eu quero ser habitado por vários. Essa que é a minha questão. Exatamente. Né? Deixa eu ver esse aqui. Ele faz todo um negócio aqui, que é um jogo aqui. Ele é todo... E como é, por exemplo, esse aqui é um livro, não é para expor. Eu não sei que desdobramento vai ter isso, mas eu pensei ele como livro. Por que eu tenho pensado em livros? Porque o livro, você não depende de galeria, você não depende de espaço. O livro é um dispositivo que permite você elaborar ele do começo ao fim. Então, Hoje mais do que nunca. Né? Isso é maravilhoso, porque você não depende de ninguém. Você cria o dispositivo, né? Então você sabe o tamanho que ele tem, como que você quer que ele se articule. Né? Então, eu acho a questão do fotolivro a questão mais livre, porque justamente você tem independência total de pensar o projeto do começo ao fim. Assim. Então, eu estou adorando essa história, eu quero continuar. Não me interessa se eles vão ser publicados ou não, mas chegar no boneco... Vai ter um dia... Outro dia veio a Lúcia Mindley, que tem tipo 50 projetos. Você tem que um dia sentar na praça, botar e fazer a tua exposição. Vai ser você lá uma semana. Eu vou estar aqui das 7 às 10 todo dia para vocês verem. Porque é o que vai se restar pra gente. Então você vai ter que fazer algumas 10 edições disso. Ou então aquilo que eu comprei na feirinha, que a menina fez meia dúzia, 10 daquilo ali. E... Agora, sabe, eu estava prestando atenção em tudo que vocês estavam falando na primeira parte do programa. E eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu estou com 62 anos. Eu quero aproveitar todos os anos que eu tenho pela frente. Eu, sinceramente, eu estou pouco me fudendo se vão publicar ou não esse treco. Eu quero aproveitar o meu tempo para fazer. Uhum. Se vão publicar ou não, isso não é problema meu. Gostoso é fazer. Isso é depois. Agora, o projeto estando pronto, daí alguém vai dar um destino para isso. Agora, eu vou perder... Você tem o PDF para editoração pronto, isso aqui. Sim. Agora, sim, eu prefiro usar assim o prazer de fazer para realizar o trabalho. Agora, como isso vai ser veiculado, isso... Assim, se eu vou dividir o meu tempo para pensar nisso, eu vou produzir muito menos. Então, eu quero, os anos que eu tenho pela frente, eu quero me dedicar mais a essa questão da produção do que o que vai acontecer com ele, entendeu? Não sei, eu acho isso... E, no fim, assim, olha, mostrar só para amigos, para pessoas que estão perto de mim, puta, já é fantástico, entendeu? É uma coisa... E, assim, isto tem uma integridade, porque é um controle total, do começo ao fim do processo, entendeu? Que raramente você tem de outra maneira. Não sei. Bom, então a gente vai pensar no que ele acabou de dizer, porque é isso mesmo. Eu concordo plenamente. Que eu tenho falado aqui, quer dizer, da oportunidade do Fotolivro, falei na semana passada. Hoje comprei uma edição, ontem, né? E aqui vem você surpreendentemente com um... Eu fico pensando em todo mundo que está desesperado porque os editais vão acabar, porque os editais estão minguando, porque não vai conseguir fazer. E, por outro lado, tem pessoas que estão simplesmente sentando a bunda e fazendo. E isso é maravilhoso. Porque assim, se o seu trabalho é potente, ele vai alavancar uma série de coisas sozinho, entendeu? Você, assim, achar que você vai se mexer e assim, se dedicando menos ao seu trabalho, para mim, eu acho que é um erro. Eu acho que o trabalho que realmente tem força, ele vai criar o espaço dele. Eu acho. Ninguém rouba espaço de ninguém. Mas antes disso, quer dizer, para quem faz, eu acho que é muito importante você concretizar. Total. Porque no momento as pessoas não estão concretizando, né? Às vezes o cara perde um HD, a pessoa perde anos e anos de trabalho e nem lembra das imagens. Quer dizer, aqui você tem um objeto concreto que marca uma época da sua vida. Também outra coisa, isso daqui não vai dar pau, né? Não vai. Ele pode amassar. Não, hoje eu perdi um cartão. Eu perdi um cartão
no minuto em que eu terminei de copiar três entrevistas aqui. E eu já tô nervoso que essa entrevista, esse final todo, tá só em duas câmeras. Duas câmeras. Vamos encerrar, gente. Olha, Pô, foi um olha, puta prazer, E cara. olha, Porra. muito obrigado pelo convite. Não, imagina, Pode me obrigado convidar você. sempre. Arnaldo Porque você justifica que a gente continue fazendo. Porque se você aceitou vir aqui, a gente tá achando que tá fazendo alguma coisa. E eu, assim, só para concluir, em nenhum momento dentro dessa história que eu estou falando, que quero fazer, eu não estou dizendo que eu não quero estar conectando meu trabalho com outras coisas. Não, sem dúvida. Né? Não, isso não teve. Isso eu Então, acho que não tem assim, essa conotação. para mim, o maior prazer, pode me convidar sempre. Não, eu acho que parabéns essa coisa que a gente pela iniciativa de vocês. Pô, super obrigado. Deixa eu Eu só acho que é botar uma. aqui, porque eles reclamam que a gente nunca põe o nome da pessoa no programa. Então eu faço assim, ó. Tá claro, Arnaldo Papalardo. E a gente vai encerrar com o Paul Simon. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Kodachrome. Obrigado. Foco Crítico apoia a iniciativa do Fotoplus. Um beijo pra Fátima. Festa dia 19. Festa dia 19. A gente vai passar os convites pela internet, pelo Facebook.